Eu que Ah, agradeço. eu gostaria agora de apresentar o nosso próximo palestrante, o Tchau, médico... gente. Vou sair aqui. Tchau. Só para te falar tchau. Desculpa. Desculpa. Tchau. O médico veterinário Kainan, ele é formado pela Universidade Federal de Campina Grande, certificado em Gestão e Marketing pelo VetCoaches no 38º Congresso Brasileiro da Amplivepa, tem dupla certificação em Alta Performance e em Vendas pelo Instituto de Venda Mais e Ramon Enoch Instituto, pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela Equalis, pós-graduando em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, cursando Construção de Negócios em Saúde Digital pelo intitulado Saúde 2030, membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Investigação do Câncer e Inflamação da UFRN. Atualmente exerce a função de coordenação de atividades da VetNil, Indústria e Comércio de Produtos Veterinários no estado do Rio Grande do Norte. E é isso, ele é o nosso patrocinador e passo agora a palavra para ele, gente. Olá, boa noite a todos. Então, o pessoal está conseguindo me ouvir direitinho, me ver claramente, tudo certo? Só me dá um ok aí para ver se está tudo legal. Sim, estão dizendo que está sim. Então, pessoal, muito obrigado. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês, né? Já chegando aí às 8 horas, praticamente já passando do horário da nossa janta, né? Mas estou aqui com um tema, na minha opinião, de extrema relevância para ser tratado com vocês, que é um tema sobre transformação, né, digital na saúde, que é um tema que está muito em alta recentemente, e que é um tema que, com certeza, né, esse não é o fim, é apenas o começo de uma discussão muito mais profunda que nós vamos fazer daqui para frente. Então, desde quando eu era estagiário, desde a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Instituto de Defesa Agropecuária daqui do Rio Grande do Norte, e foi justamente na época de controle sorológico, né, de fazer toda a sorologia do rebanho norte rio-grandense, para saber a questão de febre aftosa, né, para saber se o nosso rebanho tem incidência de aftosa. E uma coisa que naquela época me incomodava muito, né, a gente já tem um pouco mais de estrada, já tem uma certa frequência com a utilização de meios digitais, a gente percebeu que muitos dos dados eram colocados de forma muito analógica. Né? Então, a gente ia no rebanho, anotava a quantidade de animais, quantos animais eram testados, quantos animais não eram testados. E na minha cabeça ficou aquela dúvida de como é que aquilo seria catalogado, como é que aquilo seria datado, como é que aqueles dados ficariam armazenados e como realmente a gente teria a acurácia de dados para que aquilo ali realmente gerasse um resultado, gerasse realmente um dado fidedigno que nós pudéssemos utilizar de forma fiel com o controle da febre aftosa naquela época. Eu também tive a oportunidade, na minha época de graduação, de estagiar no município de Petrolina, lá no Pernambuco, na área também de vigilância sanitária, ao qual, inclusive, até mais uma vez, até como a doutora Amanda colocou pontualmente, muito bem esclarecido a questão do médico veterinário, a importância do médico veterinário na inclusão também de responsabilidade técnica do setor alimentício, do setor de supermercados. Então, muito daquilo também eu vi, parte do que eu vi no IDIARNE. Então, aquilo ali me incomodou desde então, e eu sempre tentei sair um pouco da zona de conforto de não estudar especificamente a técnica médica veterinária, de não ser apenas um médico veterinário clínico, cirurgião, ou inspetor, ou auditor. Então, eu fui buscar outras fontes de conhecimento para que isso me trouxesse uma expertise, para que conseguisse compartilhar e melhorar como objetivo a nossa profissão. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre transformação digital, né, que nada mais é, pessoal, do que a digitalização de parte do processo ou de todo o processo, de forma que você não volta a fazer aquilo como você fazia antes. O objetivo disso é melhorar a experiência do paciente, se a gente tiver como clínico, do nosso cliente, nem como empresário, mas também a gente tem que entender, pessoal, que quando nós trabalhamos no serviço público de saúde,
tá? Quando eu falo empresa, não necessariamente é empresa privada, mas também nós temos empresas públicas. Então, isso faz com que a gente trabalhe diretamente com pessoas. Nós trabalharemos com pessoas. O funcionário público é aquele que mais vai trabalhar com pessoas. Então, é um cliente de toda forma. Então, o objetivo desse processo de digitalização é fazer com que esse processo ele seja melhor, seja mais rápido, ele seja mais célere e, consequentemente, nós consigamos colher dados de forma correta para que utilizemos na ponta, tá? Essa transformação digital, pessoal, na realidade, ela já começou há muito tempo. Quem é da época aí de fita cassete e depois foi para CD? Quem é da época de fotografia preto e branco, depois foi para branco? Quem é da época de aluguel de vídeo na locadora? E hoje nós temos uma Netflix. Então, toda essa transformação digital ela já vem acontecendo há muito tempo. Ela inicia na indústria e depois ela passa para dentro do Sistema Único de Saúde e na medicina veterinária também isso não é diferente, tá? E o que acontece, pessoal? O mercado veterinário, o mercado de veterinário, eu falo de forma geral, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, ele tem crescido absurdamente. Ele tem crescido absurdamente. Tivemos uma grande vitória da inclusão do médico veterinário no Sistema Único de Saúde. Isso aí é mais um papel de relevância que nós temos dentro desse contexto. Mas, consequentemente, pessoal, com o crescimento vem a evolução. E acontece muitas vezes de nós, como profissionais, não acompanharmos essa evolução. Uma coisa que tem ajudado nessa questão também, muitas vezes dessa evolução, é o número de profissionais que hoje nós temos no mercado. Vocês sabem que o número de universidades aumentou absurdamente. Hoje, somos mais de 360 universidades de medicina veterinária no Brasil. Pegando aí um exemplo dos Estados Unidos, temos uma média de 42 universidades, né? E os Estados Unidos têm uma territorialidade, um país continental tão grande quanto o Brasil. E, consequentemente, pessoal, a concorrência ela aumentou muito. Então, hoje o cliente, a pessoa, o seu usuário, a pessoa que for utilizar o seu serviço, e quando eu falo de pessoa, eu não falo de setor privado, mas eu falo veementemente do setor público, né? Ontem a gente teve uma palestra brilhante do Dr. João Paulo, que falou muita coisa até que não era do meu conhecimento, da atuação realmente na residência multiprofissional e do médico veterinário, que você vê toda essa questão dessa importância. Mas o que acontece, pessoal? Toda essa falta de acompanhamento, de evolução, faz com que haja também uma grande migração de profissões. Então, tem muitos médicos veterinários hoje deixando de ser médicos veterinários, indo para outras profissões. Ou também tem uma grande problemática, todo mundo indo para uma mesma área. Hoje a área de clínica médica, disparado é a área que a gente tem uma maior continuidade, uma maior participação, uma maior escolha dos médicos veterinários após o término da sua graduação. E aqui nós estamos vendo todo um contexto, toda uma situação que tem como médico veterinário se ingressar em várias outras expertises, em várias outras situações que vão fazer com que o médico veterinário ele seja incluído e o mercado absorva de uma forma mais assertiva, tanto no setor privado como no setor público. Então, o médico veterinário ele não cuida de animais, ele cuida da humanidade. E o que acontece, pessoal? Imagina aí, por exemplo, vocês não depender 100% de um sistema analógico, de uma coisa, como é que eu posso dizer, não tão específica, e você conseguir pegar dados de gestão, dados epidemiológicos e, consequentemente, fazer um mapeamento e um gerenciamento melhor desses dados. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Isso significa, pessoal, que vai ter uma celeridade nos processos muito mais hoje, com essa digitalização. Todos nós, e nós nos incluindo nisso como consumidores, o processo está ocorrendo de uma forma muito mais rápida. Todas as pessoas, se você manda uma mensagem e não responde na hora, a pessoa já fica achando que você é uma pessoa incompetente, que não está dando atenção como deveria ser. Então, essa digitalização também vai fazer com que haja uma celeridade e também vai fazer com que as pessoas elas fiquem mais exigentes. Mas, gente, não se ilude. Isso vai acontecer, quer a gente queira ou não. Isso já está acontecendo em todos os setores de saúde. Medicina veterinária, como um grande setor da saúde, não vai ficar fora disso,
tá? E o consumidor é quem vai ditar muito dessas regras. Logicamente, temos que respeitar as diretrizes éticas do nosso Conselho Federal, mas o Conselho Federal também, com certeza, vai se atentar a toda essa regra. E o que acontece, pessoal? Tudo isso aí realmente me levou a ter essas dúvidas e estudar mais de como é que essa digitalização, na prática, realmente, ela pode estar nos ajudando. E uma coisa muito interessante que quando a gente estuda gestão é que a gente entende a importância da catalogação, do armazenamento adequado e da utilização dos dados. O que a gente, num contexto industrial, no contexto empresarial, e muito disso também está indo para o setor público, são os Big Data, né? Os dados, né? Big Data nada mais é do que o armazenamento de dados, tá? Esses dados são infinitos, para que você utilize esses dados de uma forma mais assertiva, de uma forma com que você consiga ter resultados, né? E esses dados, eles são classificados de algumas formas. Eles são estruturados e são não estruturados. Então, esses dados estruturados, eles podem ser online ou offline também. Os dados offline, eles são os dados mais tradicionais, eles são os dados que a gente já está acostumado a lidar com eles no dia a dia. Então, por exemplo, são os contatos, são dados sociodemográficos, e aí a gente vê a importância do que nós estudamos na graduação da epidemiologia. Então, todos esses dados são muito interessantes, eles fazem parte da questão mais analógica, digamos assim, mas que nós conseguimos digitar também. Temos os dados de internet também, os dados de internet. Hoje, praticamente, nós temos uma plataforma, um site que é especializado em catalogar dados, por exemplo, o Google. Quando você está pesquisando lá no Google, você coloca a palavra-chave. E o Google pega essas informações e vende para a indústria, vende para o governo, vende para toda uma cadeia, para todo um ecossistema, para saber o que é que as pessoas estão pesquisando mais, o que é que elas estão dando mais importância e o que terá mais relevância num futuro próximo. Também temos os dados mobile, né, os dados móveis também, que são muito interessantes. Também temos os dados layout, que são sensores Wi-Fi, Bluetooth, que todos esses dados, pessoal, assim que nós acordamos e pegamos no celular, a gente já está gerando dados. Se a gente for no supermercado, passar o cartão, a gente já está gerando dados. Quando eu abro meu computador e coloco em determinado site, abro determinada conta, compro determinada coisa, eu já estou gerando dados. Então, os dados estão aí, eles são uma ferramenta muito importante para que nos ajude. A gente vai falar um pouco mais disso dentro de um contexto. Duda, se você puder me ajudar, eu gostaria que você abrisse o primeiro slide. Enquanto a Duda vai abrindo, pessoal, até me perdoe pela falha, mas essa apresentação ela é realmente uma apresentação mais de discussão. Para a gente estar aqui mais tete a tete, o objetivo aqui é a discussão. Eu digo a vocês que vocês vão sair até com muito mais dúvidas, a gente vai estar aqui à disposição para o que dentro do nosso conhecimento a gente puder ajudar. Mas tá? A Duda colocou aí, onde está o Big Data, né? Onde está o Big Data? Então, essa questão de Big Data vai muito além do comércio de atacado, de varejo, de consumo. Então, todas essas instituições aí, pessoal, elas utilizam dados, elas estão colhendo dados a todo momento. Receita Federal, Justiça, Sistema Único de Saúde, aí você vendo o Ministério da Saúde, que é um grande mesmo, conglomerado de dados, né? Aí você vê também o governo, vê grandes players do mercado, McDonald's, Nike. Então, todas essas situações, elas geram dados e elas são utilizadas em determinada finalidade. Pode passar, Bia. Pode passar, Duda, desculpa. Então, os principais negócios de Big Data, né? Eu falei, o Google aí está disparado, o WhatsApp. Pessoal, se vocês já tiveram uma conversa, se vocês já tiveram algum bate-papo pelo WhatsApp, até mandando áudio, não é muito comum, às vezes, a gente digitar qualquer coisa no WhatsApp, qualquer coisa no Google, ou até falar, não só pelo WhatsApp, até uma ligação normal, no momento seguinte, aparecer alguma coisa, alguma propaganda, algum dado interessante que tem a ver com aquilo que você está falando. Então, isso tudo aí vem a partir da geração de dados, da geração de algoritmos que fazem com que esses dados cheguem até você. E, consequentemente, por que chega até você? Porque você gerou uma demanda, você gerou um dado que aquela situação você pode estar absorvendo,
você pode estar comprando, é algum custo, é algum fator epidemiológico, é alguma doença, Covid-19. Então, tudo isso aí vem a partir de um bom armazenamento de dados. Pode passar novamente. O que acontece? Dentro dessa situação aí, vocês estão vendo esse estudo feito pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que é o grande pioneiro aí, pelo menos do meu conhecimento na área de transformação digital. O Albert Einstein tem uma plataforma, tem um setor específico para isso, né? Também voltado muito para a área de telemedicina, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente também. Mas essa plataforma digital ele está falando sobre o número de atendimentos em geral, né, todos os atendimentos que eles fizeram via telemedicina, teleconsulta, EAD, certo? E versus o número de casos potencialmente relacionados à Covid-19. Essa linha que você vê, essa oscilação, que ela tem uma cor mais alaranjada, esses aí são os casos de Covid-19, que vocês podem ver que, mais ou menos no âmbito entre março e abril, ela tem um pico e ela começa a cair. O que é que levou, pessoal? O que é que esse gráfico mostra? Perceba que até determinado momento, a doença Covid-19 acompanha o gráfico de forma geral, levando as pessoas a procurar o sistema de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. E, consequentemente, a partir de determinado momento, essa linha do Covid-19 ela começa a cair, mas as doenças, de forma geral, elas continuam acontecendo. Então, isso significa que as pessoas estão dispostas, muitas vezes, a ter uma orientação, a ter um esclarecimento em relação a determinada situação, também de formas digitais. Falando aí num contexto de uma realidade na área de saúde humana. Vou passar. Aí você vê um estudo também, esse estudo foi disponibilizado pelo Hospital Albert Einstein, mas não é um estudo especificamente da instituição, e você vê aí 28.222 casos de teleconsulta analisados. Pessoal, olha a quantidade de dados que a gente já está vendo, e informações importantes que nós já estamos tendo, catalogadas e armazenadas no sistema de uma única plataforma, né? De uma única instituição. Veja a riqueza de informações que isso nos traz. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho um dado principal, que a maior parte dessas situações foram aí, 35% das situações, a maior parte delas foram de infecções respiratórias. 69% teve prescrição. O restante, digamos aí, uns 29%, não teve necessidade uns 31% não houve necessidade de fazer prescrição, porque muitas vezes as pessoas estão dispostas a consumir um serviço apenas por uma orientação. E, consequentemente, também, 49% teriam ido a um serviço de urgência. E o restante não teria ido. Qual foi a avaliação que eles fizeram nesse sentido? 85% das pessoas, eles estão com o serviço que estão tendo. Então, veja que o mercado está evoluindo, o mercado está mudando, as pessoas estão consumindo serviço diferente de formas diferentes. Isso aí é na realidade humana. Mas, espera aí, o tutor do meu cachorro, o tutor do meu gado, o tutor do meu bovino, do meu cavalo, não é uma pessoa? Então, a pessoa, o ser humano, é quem dita o mercado. Então, isso aí, de forma geral, nós não temos esses dados ainda em medicina veterinária, né, principalmente brasileira, mas a tendência é que o mercado, de forma geral, falando aí dentro de um contexto de estudo de mercadológico, de pesquisa de mercado, aconteça da mesma forma. Pode passar. E aí você tem uma plataforma sensacional. Essa plataforma foi desenvolvida em parceria com o Hospital das Clínicas, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e ele serve justamente para ver o quê? Um monitoramento de todas essas situações de Covid-19. Então, quando as pessoas estão com dúvida, quando as pessoas, por alguma forma, estão angustiadas, com medo de estar com a doença, então eles, pela essa forma digital, eles entram em contato por essa plataforma e lá eles podem esclarecer as suas dúvidas. Dependendo da profundidade e das informações que essas pessoas disponibilizem para essa plataforma, consequentemente, eles podem ser indicados para comparecer a uma clínica ou não, dependendo da situação. Tudo feito a partir de Big Data, de informações e também de algoritmos que são gerados. E, consequentemente, pessoal, aqui eu tenho o quê? Por exemplo, um mapeamento das principais regiões que estão tendo Covid-19 no estado de São Paulo.
Então, veja que informação relevante. Veja que coisa interessante. Se esse aplicativo, por exemplo, ele fosse para mapeamento de leishmaniose, de notificação de leishmaniose, olha que informação valiosa nós teríamos. Então, nós faríamos um mapeamento por notificação de médicos veterinários e quais regiões é que estão com a maior incidência de leishmaniose. E, consequentemente, o que é que eu faço com esse dado? Eu tenho ação, eu faço um planejamento. O doutor João Paulo, volto a repetir, ontem ele falou de uma forma muito brilhante como é que eles organizam, né, as suas reuniões, como é que eles fazem o planejamento, né, que é o matriciamento, se eu não me engano, que eles chamam, e tudo isso aí, com dados, com Big Data, isso aí se torna de uma forma muito mais assertiva. Por quê? Eu não fico no achismo. Ah, eu acho que aquela região está mais assim. Eu acho que essa região tem uma incidência. Eu acho que essa doença tem uma mortalidade, tem uma morbidade maior. Então, com o Big Data, o Big Data, você consegue ter essas informações de uma forma muito mais assertiva e sem deixar brecha para o erro. Não é livre de erro, mas as chances de haver um erro são muito minimizadas. Pode passar. Esse estudo aí é bem interessante, pessoal. Ele é da Universidade de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, lá de BH, e ele foi feito a partir de um centro, né, um observatório de saúde urbana de Belo Horizonte. E o que eles fizeram? Eles pegaram potenciais dados, né, para informação de saúde em terapias renais. Então, eles pegaram aí uma grande quantidade de pacientes, tá? Esse trabalho está disponível na internet, no site da UFMG, e vocês podem consultar lá. Então, veja que a saúde, cada vez mais, ela está se utilizando de dados, ela já utilizava há muito tempo, sendo que as coisas eram feitas de uma forma muito analógica. E esse processo acelera muito toda essa arrecadação de dados e, consequentemente, a ação. O objetivo de um trabalho como esse não é simplesmente fazer levantamento, mas o que você faz com esse dado. Pode passar. E esse aí é um dos mais interessantes que eu acho, também feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que foi justamente uma observação, né, que eles fizeram pela questão da dengue. Né? Eles observaram, fizeram uma grande avaliação e eles pegaram mensagens e sincronizaram essas mensagens do Facebook e do Twitter. Veja que viagem. Eles pegaram todos esses dados de pessoas que forneciam essas informações pelo Twitter ou pelo Facebook, e eles conseguiram fazer um mapeamento na região de BH em relação à incidência de dengue nessa região. Então, consequentemente, pessoal, isso aí, o médico veterinário, principalmente o médico veterinário que está incluso no Sistema Único de Saúde, ele vai ter uma ferramenta absurda, muito potencial, que pode fazer com que a ação do médico veterinário ela seja muito mais congruente. Pode passar. Esse aí é um exemplo, claro, né, na medicina veterinária, um grande exemplo de Big Data, né, que é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, né, o CIPEAGRO. Hoje o CIPEAGRO é uma grande ferramenta na medicina veterinária, uma grande ferramenta do Ministério, que o Ministério da Agricultura disponibiliza, né, para que haja cadastramento de estabelecimentos, para que haja o cadastramento dos responsáveis. A gente acabou de ter uma palestra sobre isso, sobre a importância da responsabilidade técnica. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção no CIPEAGRO é a questão da prescrição eletrônica. A prescrição eletrônica ela é muito interessante. Por quê? Nós sabemos que, principalmente até nós no mercado de indústria, de laboratórios, a gente tem vários produtos. Mas, consequentemente, por muito tempo, antes do CIPEAGRO, produtos de uso controlado, eles não eram, como é que eu posso dizer, eles não eram de receita obrigatória para que se conseguisse levar o produto. Na realidade, obrigatório sempre foi, mas não havia uma legislação, não havia um sistema que desse suporte para isso. E hoje, tanto para um médico veterinário adquirir um produto de origem controlada, como também poder receitá-lo, essa receita ela precisa sair, sim, do sistema do CIPEAGRO. E, consequentemente, aí nós temos o quê? Uma grande geração de dados para saber quais são os principais fármacos, quais são as regiões, quais são as situações que há essa prescrição, é mais para cirurgia, mais para clínica, é para algum controle de alguma doença, é para algum controle epidemiológico. Então, tudo isso aí vai servir como uma ferramenta muito importante de análise de dados e de resultados. Pode passar. E esse aí é
para o mercado pet mesmo, né, do que de como está ficando louco essa questão de digitalização. Então, hoje, o proprietário, pessoal, eu ainda fui da época que o cachorro, ele ficava no muro de casa. O cachorro era apenas um guardião da casa. E hoje a gente vê numa situação como essa, que hoje ele é um filho, ele é um membro da casa. Não existe mais guarda, existe o cãozinho, o filho. Então, esse aparelho não, esse aparelho, na realidade, de videoconferência, né, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, né, uma plataforma de videoconferência, foi desenvolvido por uma empresa norte-americana que ele disponibiliza a visibilidade do proprietário dentro de sua casa. Então, aquele proprietário, ele quer acompanhar o seu animalzinho, ele quer acompanhar ele quer ver se ele está bem, interagir com ele, logicamente, em alguns momentos que o dia permitir, quando ele estiver no trabalho, porque muitas vezes a gente sai de manhã, só chega à noite. Então, isso aí vai permitir que haja o quê? Um monitoramento do nosso, inclusive até de forma também paciente, então é uma coisa que o médico veterinário futuramente pode estar utilizando, e é uma coisa extremamente interessante. Quer ver mais interessante? Passa aí o próximo slide, Duda, por favor. Vocês estão vendo na parte inferior que tem um localzinho onde o animal ele pode interagir com o proprietário. Então, a partir do momento, lógico, de um bom treinamento também desse animal, isso faz com que a repetição desses encontros de forma digital fazem com que haja um condicionamento no comportamento desse animal e ele vá buscar o aparelho para poder interagir. Então, funciona mesmo como uma mensagem de WhatsApp. Então, quando ele clica nesse aparelhinho na patinha dele, faz com que ele chame o proprietário no vídeo. Imediatamente o proprietário já recebe uma mensagem por aplicativo e pelo celular é que há essa interação. Pode passar. Olha, só para mostrar de uma forma mais perto, né? E o que acontece? Outra coisa legal também, pessoal, que esse aparelhinho aí, ele também disponibiliza a questão também de ração. Então, faz com que realmente haja até meio que uma interação entre aspas física e alimentar. Ele também serve como um armazenador de ração. Pode passar. Ó, então, você vê aí, realmente, ele insistindo, né, para fazer com que ele haja a interação do proprietário, né? Quando você vai ver, pode ser que ele faça isso o dia todo. Não é interessante. Vai realmente necessitar de um bom treinamento. Pode passar. Eu acho que é a última, né, Duda? Sim, já acabou o slide, Kainan. Perfeito. Então vamos para frente. E o que acontece, pessoal? Isso aí, você vê que essa digitalização, ela passa por vários processos. Isso aí, pessoal, já acontece, já existem realidades e a gente tem que, sim, estar atento a esses avanços tecnológicos, tem que estar atento, sim, a essas situações, para que a gente não passe batido, porque senão outros mercados podem absorver isso aí. O médico veterinário, como um agente de saúde, ele tem que estar enquadrado sim dentro dessa situação. Mas, pessoal, quais são? Vamos voltar aqui só um pouquinho novamente para a questão de dados. Quais são os principais desafios da questão do Big Data? Criar estratégia de dados. Então, criar estratégia de dados é muito importante. Vocês, principalmente, que ainda estão na universidade, que têm acesso a todo um corpo docente, toda uma estruturação, inclusive tecnológica, utilizem disso, conversem com seus professores, estudem mais essa questão. Se vocês forem na internet e colocar Big Data na saúde, você vai ver uma série de conteúdos que em uma hora a gente não conseguiria abordando. Eu estou aqui pulando várias situações, mas que devido à nossa limitação de tempo não tem como a gente aprofundar muito. Mas existe muita coisa que pode ser feita, muita coisa que pode ser utilizada no dia a dia de vocês. Outra questão também é desenvolver a capacidade analítica. Então, assim, o dado que nada é a mesma coisa, sendo a capacidade de interpretar, de analisar esse dado para fazer com que realmente eu tenha alguma aplicabilidade, isso tenha algum efeito positivo na população, na saúde e também no quadro profissional, né? Integrar os dados online e os offline. Esse é um dos grandes desafios, né? Sair do analógico para sair para o digital. Então, por exemplo, uma coisa muito comum hoje a gente ainda vê em algumas clínicas veterinárias, em alguns estabelecimentos de defesa, em universidades, é aquela ruma de planilha, de papel.
e, consequentemente, para você, às vezes, achar um simples documento é a dificuldade maior do mundo. Então, sair desse meio analógico para o digital é um grande desafio, mas que nós não podemos ficar inertes e, consequentemente, devemos acelerar esse processo com um único objetivo: melhorar a nossa experiência como profissional, melhorar a experiência do nosso público-alvo e também de toda essa jornada. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui uma provocação para vocês. Vou fazer uma pergunta. Que dado hoje, se vocês estiverem, por exemplo, dentro de alguma pesquisa, de algum meio que vocês estão querendo desenvolver algum tipo de atividade, então, que dado hoje você lhe faria a diferença para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua instituição ou para a sua pesquisa? Que dado melhoraria o seu desempenho? Coloca aí depois aí nos comentários para a gente comentar. E também, esse dado está disponível? Porque uma coisa é eu saber qual é o dado, e a outra forma é saber como coletar esse dado. Isso aí é muito importante. Em epidemiologia, a gente vê isso, em bioestatística também, mas essa digitalização, dentro dessa expertise, dessas disciplinas que são essenciais, elas devem estar linkadas nessa atividade também, tá? E aqui, pessoal, a gente vai entrar num contexto agora que está em plena discussão, está em plena fervor, que realmente é a questão da telemedicina, né? A telemedicina, na realidade, pessoal, é um termo que, como é que eu posso dizer? É um termo mais abrasileirado, é um termo mais, é apenas uma parte de um ecossistema, digamos assim, muito maior, que é a telesaúde, que é o cuidado em saúde. Então, a telesaúde é um mundo de informações, é um mundo de ferramentas, é um mundo de situações que nós podemos utilizar, sim, de uma forma assertiva, sim, de uma forma prática, com as ferramentas digitais. Então, vai muito além de uma simples videoconferência. Todos esses dados que a gente mostrou, todas essas peças, pessoal, elas são telemedicina, elas são telesaúde. Telesaúde, telemedicina é qualquer ato médico envolvendo algum meio de tecnologia. Então, essa digitalização por si da saúde é a telesaúde. Então, consequentemente, aí nós temos, dentro desse âmbito, hoje de pandemia, né, toda uma situação que nos trouxe esse incômodo, né, para que nós conseguíssemos entender melhor essa situação. A telemedicina já tem algum tempo, vem sendo discutida, né, na medicina humana, e ela passou recentemente a ser discutida pelos órgãos de classe, pelos conselhos, pelas associações, a sua aplicabilidade na medicina veterinária. Até o momento, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária ainda não emitiu nenhuma resolução, né? A gente tem que deixar isso muito bem claro. Inclusive, temos algumas informações, né, de algumas lives, de alguns podcasts, né, que nós já tivemos acesso, que vai sair muito mais do que um simples resolução. Na verdade, vai sair um marco regulatório da internet, que na realidade vai dar todos os direcionamentos de como o médico veterinário pode usar a internet e os meios digitais. Vai ser uma coisa muito mais ampla, isso é uma coisa que requer um estudo, que requer dados muito aprofundados, para que não saia de qualquer forma, para que também não limite a nossa capacidade de quão usuário disso, de também extrair benefícios para a nossa profissão e também para a nossa população. Mas existem algumas regrinhas, pessoal, que a gente tem que lembrar, né? Hoje está se falando muito do futuro da saúde, de como vai ser o novo normal, né? Até está se falando nem se deve falar esse novo normal, deve-se ter a convicção que vai vir um novo melhor. Então, toda essa situação de pandemia fez com que houvesse uma mobilização, tanto do setor privado como do setor público, de forma geral, de todas as instituições, para entender que a saúde, primeiramente, ela é essencial. A gente vê agora, no âmbito de saúde, toda a importância que nós temos como profissionais da área para que haja realmente a continuidade da nossa existência. Então, isso aí é muito importante. Então, a telemedicina ela vem sendo cada vez mais estudada, ela vem sendo cada vez mais aprofundada dentro de sua utilização, e todas as profissões
que, sim, estão dentro da saúde, elas, em algum momento, com certeza, elas usam ou já usavam algum tipo de digital. Mas o que acontece, pessoal? Existem algumas situações, alguns métodos, algumas informações que fazem com que nos digam que, para um futuro, a saúde ela vai ser mais ou menos assim. Então, tem a regrinha aí, de que está se falando muito, dos 4 P's, que a saúde ela vai ser mais preventiva, ela vai ser mais personalizada, ela vai ser mais precisa, aí os dados vão entrar radicalmente, muito dramaticamente nessa situação, e ela também vai ser muito mais pervasiva. O que é pervasiva? Ela vai estar em todos os locais. Pelo menos a nível digital, o digital vai estar limitado apenas onde chegar a internet. Então, onde chegar a internet, vai chegar informação, vai chegar conhecimento, vai chegar orientação. Então, aí dentro desse contexto maior da telesaúde, nós temos a telemedicina, que é apenas um pilar da telesaúde, porque nós também temos a gestão, que está muito enquadrada nisso aí também, tanto, volto a dizer, nível privado, nível público, e também nós temos toda uma gama de outras situações, tá? Que a telemedicina, a telesaúde, ela pode ajudar. Então, nós temos aí esses 4 P's que são importantes, e também nós temos as 4 grandes teles. Nós temos a principal delas, que, a meu ver, no Sistema Único de Saúde, no papel do médico veterinário na saúde única, a mais importante, a teleeducação. A teleeducação. Ontem, assistindo a palestra do Dr. João Paulo, me veio uma coisa assim que realmente não era do meu conhecimento, que realmente era essa união multiprofissional, né? De psicólogo, com nutricionista, com veterinário. Então, naquela questão, foi muito marcante para mim quando ele falou na questão dos acumuladores, né? Dos acumuladores. Então, muito cachorro, muito gato, pássaros, animais silvestres, todos acumulados. Geralmente são pessoas em algum quadro de vulnerabilidade, algum quadro psicológico, que há toda essa interação. Mas a gente sabe que não existe um residente para toda Secretaria de Saúde, não existe um médico veterinário ainda em todas essas situações. Então, a tele, ela pode ser utilizada de uma forma muito importante nessa situação, uma vez que, se eu não tenho um médico veterinário em determinada situação para prestar um esclarecimento, para prestar uma orientação, consequentemente, essas ferramentas digitais me possibilitam de chegar aonde fisicamente eu não posso ir. Porque o principal, pessoal, que nós levamos é a nossa palavra, é a nossa comunicação, a nossa orientação. Então, isso aí, dentro de um âmbito de saúde pública, de saúde coletiva, de saúde populacional, o médico veterinário deve estar muito atento a todas essas situações. Há outras situações que a gente tem que lembrar também, é o telemonitoramento. Por exemplo, aqueles ativos do Albert Einstein, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um monitoramento de doenças na população. Então, o objetivo daquilo é fazer um monitoramento à distância, que esse monitoramento vai gerar os dados que podem ser utilizados em tomada de decisões, em ações que podem ser feitas, tá? Ela vai ser muito mais precisa, porque a precisão desses dados vai fazer com que justamente haja uma assertividade de ações, um planejamento estratégico muito mais definido, para que na ponta isso aí consiga chegar de uma forma muito mais assertiva. E também temos a teleconsulta. A teleconsulta, essa aí é a grande discussão da medicina veterinária, né, de como fazer uma consulta à distância. Eu não vou entrar aqui nesse método, porque até então o que eu estaria falando aqui seria mera especulação, uma vez que nós não temos ainda uma solução que nos diga como fazer isso. Mas que, sim, tenho a certeza que muita coisa pode ser feita, que muita coisa já é feita, mas a gente só precisa se orientar mais. Por exemplo, vocês sabiam que aqui em Natal, na UFRN, nós temos um grande centro especializado na área de telesaúde? Então, nós temos sim, aqui à nossa disposição, uma entidade pública federal que nos disponibiliza isso. Nós temos também o setor também de tecnologia, também da UFRN, que é muito forte também nessa questão, né? O Metrópole Digital. O Metrópole Digital hoje é considerado uma das maiores incubadoras de produção de tecnologia, de produção de meios digitais e focado sim também na área de saúde, assim como outras áreas também.
Pessoal, então, o que é que eu venho deixar aqui? É essa informação, para que vocês sejam mais curiosos, para que vocês procurem se informar mais de como o médico veterinário pode utilizar dessas ferramentas de uma forma muito mais assertiva, desde a graduação, pessoal, até o seu pós-doutorado, caso você ache necessário. Então, era isso que eu queria conversar com vocês e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. Pelo menos eu não estou conseguindo ver. Kainan? Opa, tô aqui. Oi. Meu áudio caiu aqui. Cara, a gente agradece muito. Sua palestra foi muito enriquecedora. Com certeza o pessoal aprendeu muito sobre sua palestra hoje. E se não me engano, eu acho que teve uma pergunta aqui. Não, acho que não teve não. Mas qualquer coisa, se o pessoal tiver alguma dúvida, ele manda para o grupo. Perfeito. Que a gente manda para você. Beleza? Perfeito. Pessoal, agradeço mais uma vez, eu já não canso de parabenizar vocês, mas vocês realmente estão se destacando nisso aí, estão tomando a frente aí desse papel do médico veterinário, que para mim sempre foi muito claro a sua participação no Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, conte comigo, conte com a Vetinil nesse processo. Todas essas questões de educação continuada faz parte da nossa visão, da nossa missão, quanto instituição, quanto empresa, como profissional, como colega da medicina veterinária. Mas, do fundo do coração, muito obrigado e estou à disposição. Beleza, cara. A gente agradece muito também o patrocínio de vocês, todo o suporte da Vetinil, da Agronorte. Sempre muito bem-vindo. Grande abraço a todos. Valeu.